Estamos de volta para falar mais sobre o estágio na área da comunicação social. Neste segundo bloco, nossos convidados terão mais tempo para falar sobre o assunto. Cerca de 30 minutos sem pausas. Eu começo agora com o jornalista Mário Souza. Aproveitando o espaço, então, que o tema abre, gostaria que o professor explicasse a respeito da nova lei de estágio, a sua opinião. Olha, eu estou curioso da nova lei de estágio. É um pouco o que eu falei anteriormente. Ela encerra uma série de contradições que se contrapõem a essa crueldade que é o mercado. O mercado ele é muito cruel. Quer dizer, como eu falei, ele, como foi colocado aqui muito bem, o mercado ele ajuda, ele se contrapõe a uma realidade lógica para poder humilhar o estagiário, colocando como uma mão de obra barata. Isso é uma contradição, por exemplo, a gente vê, por exemplo, na área jurídica, que hoje, por exemplo, o universitário sai da sua formação acadêmica e tem que passar por uma prova para poder, que a maioria não passa nessa prova, vai passar na segunda, na terceira prova, para poder se situar no mercado. Né? Então, é uma lei que tem uma série de contradições, assim como a gente vê no jornalismo, né? Quer dizer, que é esse aviltamento e essa desclassificação do profissional, né? E cada vez mais colocá-lo como uma mão de obra barata. Né? Então, eu não acredito muito, né? Eu acho que ela tem que ser cada vez mais aperfeiçoada e ela tem que atender não só o mercado, como você colocou muito bem, quer dizer, o universitário tem que se aprofundar cada vez mais no conhecimento e nessa sua consciência crítica do próprio mercado. Ele tem que estar preparado para qualquer realidade de mercado, não só aquele mercado do momento, que quer se explorar, quer tirar o seu sangue do seu trabalho. Então ele tem que se preparar para a vida. Em qualquer momento ele está preparado para assumir aquela sua profissão. E para isso é preciso ter muito conhecimento e principalmente ética. Aproveitar, complementar aqui o que o Mário falou, né, quer dizer, eu acho que esse momento da formação, claro que a gente concorda com o que falou, que o Mário falou, da formação crítica, é fundamental. O jornalista ele precisa ter um olhar crítico sobre a realidade para que ele possa levar essa visão para o seu público, para o seu leitor, para o seu telespectador, o seu público de maneira geral. Se ele não tiver, se o jornalista não tiver a visão crítica, ele vai ter uma enorme dificuldade de passar essa visão crítica para o seu público, correto? Então, esse momento da formação, ele é fundamental. Embora vocês, os estudantes de maneira geral, eles queiram passar rápido pela universidade para entrar logo no mercado, se dizer profissional, o que a gente está querendo chamar a atenção é exatamente o seguinte: aproveite ao máximo esse momento, porque quando você está na redação, quando você está na assessoria, enfim, quando você está já atuando como profissional, você já tem que ter internalizado todos esses valores morais e éticos para que você atue isso de uma forma quase natural, porque você não tem muito tempo para ficar discutindo o seu dia a dia. Isso realmente é digamos assim, um problema do mercado mesmo. Isso não é só do jornalismo, mas o jornalismo isso é de uma forma muito intensa, que o jornalista não tem tempo. Ele, quando muito, ele vai discutir depois do trabalho, ele aí vai discutir no bar, com os amigos e tudo mais. Quando vai. Porque às vezes ele está tão cansado, tão esgotado, que ele vai para casa dormir, porque amanhã ele tem que acordar muito cedo, para poder começar tudo novamente. Então, só para fechar em cima do que foi falado aqui, essas ferramentas, como essa proposta de estágio acadêmico,
é fundamental, porque é para você não agir sozinho. Né? Você tem um respaldo da sua instituição de ensino, você tem o respaldo da sua instituição profissional, que é o sindicato, né? Então você não está agindo sozinho. Né? E você não está, quer dizer, só ouvindo um lado que é o patrão. Você está ouvindo o seu professor, que é geralmente uma pessoa que você confia, né? E você está ouvindo o seu sindicato, que também é uma instituição que você deve confiar. Eu vou colocar uma coisa que parece que não tem sentido, não tem uma relação, mas tem muito, com essa questão do estagiário, que foi essa decisão do Supremo de acabar com o diploma do exercício do jornalismo. Acho que isso foi uma decisão que tem uma relação com o patronato, com o mercado, de realmente descaracterizar, de imbecilizar o profissional do jornalismo, para colocar no mesmo teto e buscar essa mão de obra barata. Então isso faz parte de um processo que vocês têm que estar muito atentos a isso, dessa decisão do Supremo de ter acabado com o jornalismo. Então realmente é importante, como você colocou muito bem, cara, de que a formação acadêmica ela é fundamental para o exercício da profissão de jornalismo. Também voltando, né, essa questão, e uma coisa assim, desse programa, né, da Senage, também que foi feito junto, né, com a Enecos, uma coisa muito interessante assim, que tem nessa proposta também é sempre o acompanhamento, né, de um jornalista, né, quando o estagiário vai fazer alguma pauta assim fora, né, tal, e assim, porque eu fico sempre depois eu fui lendo, né, o programa e fico pensando assim, em mim mesmo, né, porque lá no meu estágio, assim, eu faço tudo sozinha, entendeu? Se eu faço alguma coisa errada, assim, eu levo bronca mesmo, né, como se fosse uma repórter mesmo, assim, mas ainda é difícil, né, mas assim, a gente ainda está em aprendizado, né, e tal, e eu ainda estou até muito nova, pelo menos eu acho, né? Estou no quarto período, né, também, metade, assim, tem muita gente que, eu até recomendo, né, também que as pessoas comecem a partir do quinto mesmo, né, porque aí já está até mais formado mesmo. E você acha, Jéssica, como estudante, que isso pode dar uma confusão na cabeça do estagiário e do futuro profissional? Pode até gerar medo, gerar trauma, essa pressão toda do mercado de trabalho? Eu acho, porque você não está traumatizado. Não, mas assim, é muita pressão, eu acho que, eu pelo menos sinto muita pressão, assim, né, eu acho que é tanta pressão quanto os jornalistas lá também sentem, né, aquela questão de ter o tempo para fechar e conseguir uma entrevista, entendeu? Se não conseguir, o chefe vai brigar, entendeu? Uma coisa assim, eu acho bem loucura mesmo. Acho que com os estagiários tem um pouquinho ainda de, né, a gente faz um pouco menos de coisa que os jornalistas, mas assim, também é bastante cobrado, né? E essa questão mesmo, né? O estágio tem que servir como um aprendizado mesmo para a gente pegar mais a técnica mesmo, pegar um pouco de como funciona, né, as questões, eu acho que e esse mercado de trabalho também do jornalista também já é uma coisa muita loucura mesmo, né, foi o que, né, que vocês falaram, né, que às vezes o jornalista teoricamente, né, trabalha nem é tanto assim, mas às vezes fica assim 10 horas, né, trabalhando e tal, e não tem, né, nenhuma regulamentação mesmo, né, em relação a isso. E a gente enfrenta, né, muitas situações que são muito difíceis às vezes. Hoje eu estava até numa pauta, estava conversando até com outros jornalistas que estavam falando da questão do velório, né, de cobrir velório, né, como é difícil isso, assim, de você lá ter que pegar uma entrevista com a mãe que acabou de perder o filho, né, olha só, gente, assim, é crueldade, parece até, né, que tem que fazer. E é um mundo, né, esse mundo do jornalismo, assim, às vezes, exige essa frieza. Apesar de estar na área de humanas, né, que deveria também ser uma coisa assim, mais humana mesmo, né, de transmitir um pensamento mais crítico mesmo, mas às vezes acaba que com essa pressão, né, que o mercado às vezes impõe, fica uma coisa mesmo fria, né.
Eu queria aproveitar, quer dizer, essa questão do diploma, né? Pode parecer aí que ela está estagnada. Não está não, hein? É uma luta longa, dolorosa, espinhosa, mas que ela está lentamente caminhando, né? Então a gente já tem uma PEC no Senado, que é o projeto de mudança da Constituição, né? A volta da obrigatoriedade do diploma. Já no ano passado, no final do ano passado, teve a primeira votação e ganhamos com larga maioria, né? Isso, por um lado, nos deixa numa posição um pouco confortável, mas, por outro lado, uma situação um tanto perigosa, porque a gente pode se acomodar e achar que já ganhamos a guerra, e não ganhamos não. Nós temos ainda que garantir a segunda votação, ganhar em segunda votação no Senado, para depois esse projeto ir para a Câmara dos Deputados e ter mais 2 votações para então ser sancionado pelo Presidente da República. E isso, quer dizer, disputando com todas, né, com todas as pautas do Senado e depois da Câmara. Então, no momento, a pauta do Senado está travada por medidas provisórias. Mas, tão logo a pauta seja desobstruída, né, a FENASC mantém diretores lá em Brasília permanentemente fazendo pressão junto aos senadores de procurar botar em votação novamente. Isso é muito importante, que todo mundo está muito atento. Por quê? Porque na hora, né, que conseguirmos botar novamente em pauta, é importante que cada um, né, individualmente e coletivamente também, se manifeste a favor dessa votação. Por quê? Porque o deputado, o senador, ele tem que ser pressionado pelos seus eleitores. E os eleitores somos nós, né? Então, os senadores do Estado do Rio de Janeiro, né, precisam ser pressionados a votarem a favor. Então, isso não só pelos estudantes de jornalismo, né, mas pela sociedade como um todo. Então, esse trabalho, esse boca a boca de defesa do diploma, deve estar aí na ordem do dia nosso todos os dias. Em todas as oportunidades que a gente tiver, com os amigos, com a família, com os vizinhos, enfim, seja quem for, a gente tem que dizer, não, olha, é importante sim voltar à formação do jornalista, né? Porque a formação do jornalista vai garantir uma informação de qualidade, né? Não é só a formação que garante a informação de qualidade, mas é um dos mecanismos para garantir essa informação de qualidade. Então, eu acho que devemos sair daqui todos com essa, né, digamos, com essa missão de todo dia convencer alguém da importância do diploma para os jornalistas. Porque aí, no momento da votação, essas pessoas serão nossos aliados.